Ô, delegado, a informação então é que ontem foi um dia típico na creche. Sim, nós tivemos ontem à noite interrogando ali o casal durante os procedimentos do flagrante e eles esclareceram ali que não é hábito deles permanecer ali com 20 crianças no local, como foi identificado ali pela Polícia Militar e confirmado por nós, a Polícia Civil. E em média eles têm ali de 5, 6 crianças que eles tomam conta, mas que ontem, em razão ali do fechamento pela manhã de algumas creches municipais, teria havido ali uma sobrecarga nessa estrutura, né, de ter mais crianças do que eles costumavam lidar ali no dia a dia. Nós vamos, obviamente, confirmar essa informação junto com a prefeitura, já que ontem à noite, quando nós terminamos o interrogatório, já por volta de 9 horas da noite, não era possível confirmar essa informação, mas nós vamos confirmar no curso da investigação, para realmente verificar. E, de fato, alguns pais relataram que houve, sim, algum problema em algumas creches. Aí nós vamos levantar quais são essas creches, os motivos pelos quais isso aconteceu. Mas essa sobrecarga levou ali realmente a uma presença ali de aproximadamente 20 crianças no local, para que 2 adultos apenas tomassem conta. Também informaram que durante esses 10 anos que a creche funciona, não tiveram nenhum problema relatado em termos de qualquer tipo de mínimo machucado que fosse das crianças, e que foram visitados tanto pelo Conselho Tutelar quanto pela Vigilância Sanitária. Então nós vamos confirmar também essas informações por meio de ofícios aos órgãos para que eles nos passem quais foram as providências tomadas e os relatórios que foram elaborados aí dessas visitas. E, doutora, o que é considerado uma clandestina? Quais são os requisitos, os critérios para ser considerado? Bem, todo comércio ou prestador de serviços precisa estar regularizado junto aos órgãos municipais, no caso, Secretaria da Educação, Corpo de Bombeiros, então Vigilância Sanitária. Então, em sendo uma creche, deveria ter licença de todos esses órgãos para obter o seu funcionamento. E isso realmente não existe. Tanto a Prefeitura já confirmou que não existe essa regularidade, como os próprios proprietários também, que não existe essa regularidade. Então, aí se torna realmente uma creche clandestina. Essa creche está em funcionamento há muito tempo? 10 anos de funcionamento. E aí realmente não é uma situação que aconteceu recentemente. E o interessante é que, pelo menos no tocante à Polícia Civil, nós nunca recebemos nenhum tipo de denúncia em relação ao funcionamento do clandestino dessa creche. Infelizmente, houvesse tido esse tipo de comunicação, a situação poderia ter sido evitada. Então, a gente orienta a população que evite ao máximo possível recorrer a esse tipo de serviço. A gente entende que há uma falta no Brasil inteiro de vagas, né, e isso é uma coisa que os poderes públicos precisam ter mais atenção, porque a Constituição fala em prioridade absoluta da criança e do adolescente, justamente para que a gente, nessas horas, evite esse tipo de situações, tendo vagas suficientes na rede pública. Agora, isso precisa ser no Brasil inteiro, não é um problema exclusivo de Curitiba. A gente sabe que tem esse problema, a gente entende a população, a angústia deles de ter que recorrer a esses serviços, mas a gente pede que evite ao máximo e busque informações de quem cuida dos seus filhos, se a pessoa tem experiência, se não tem experiência, se de repente tem algum treinamento de primeiros socorros, se tem algum conhecimento ali de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem, que possa saber quais são os procedimentos necessários para intervir numa situação de emergência. E, havendo isso, pelo menos há de se ter uma segurança um pouco maior de que não haverá uma tragédia, que pelo menos evitar-se-á ao máximo a tragédia que aconteceu na data de ontem. Essa formação para esse tipo de negócio? Não. A princípio eles não têm formação na área, embora ele tenha descrito o procedimento que ele fez e, de fato, é o procedimento correto para o desengasgamento, e depois foi orientado pelo telefone, pela própria equipe do SAMU, a fazer a massagem cardíaca no bebê. Então isso, segundo eles, foi feito, e até que o SAMU chegou e deu continuidade. Mas eles, apesar de não terem essa expertise técnica, são pais já de 3 filhos, já em idade adolescentes, têm experiência no lidar com crianças e já estão há 10 anos trabalhando, e são incidentes registrados. Então, de fato, assim, não são pessoas que não sabem lidar com crianças. Mas essa situação excepcional de emergência, ela exige um preparo um pouco maior, emocional, um preparo psicológico e um preparo técnico. E, infelizmente, essas pessoas não têm. Doutor, esse casal, ele foi conduzido até a delegacia, né? O que eles falaram durante esse depoimento? E já pergunto também, os pais da criança foram ouvidos? Não, os pais da criança não foram ouvidos, serão ouvidos no decorrer da investigação. A gente prefere, nesse momento, deixar a família passar por esse momento de luto ali, para que eles possam se reconfortar, e na seguida a gente vai ouvir não apenas eles, mas todos os pais que forem identificados que tinham crianças ali naquela creche. Eles
Os proprietários falaram de fato, né, essas informações de que já são 10 anos sem nenhum incidente, sem nenhum tipo de problema com crianças, nem acusação de maus tratos, nada disso, e que eles de fato teriam recebido a visita desses órgãos públicos. E por isso a gente vai pedir a esses órgãos que nos encaminhem esses relatórios para ver quais foram as providências adotadas, tanto pela vigilância quanto pelo Conselho Tutelar, que teriam sido os órgãos que os visitaram. Seriam pouco mais ali de 5, 6 crianças que eles dariam conta ali no dia a dia, mas como falei também, que eles falaram que essa situação excepcional aí do fechamento, o suposto fechamento das creches na data de ontem, levou a essa sobrecarga, a essa procura maior ali da unidade deles, ali da creche clandestina, para poder cuidar dessas crianças. Eles não foram orientados a fechar por esses órgãos que estiveram lá, o Conselho Tutelar, não falaram que era possível fazer aquilo, que tinha que fechar, que aquilo não era legal, delegado? Então, eles falaram que houve uma orientação da vigilância sanitária para que eles não poderiam permanecer abertos. Mas eles também, perguntei se eles teriam retornado lá para fiscalizar se tinha sido fechado, eles falaram que não tiveram nenhum retorno da vigilância em relação a isso. É que eles entendem que eles não eram creche, eles eram cuidadores. Eu expliquei para eles que a partir do momento que você recebe crianças na sua casa, várias crianças, você tem uma estrutura que inclusive fornece alimentação para essas crianças, no nosso entendimento se trata assim, de uma creche e não de um mero cuidador de criança. Esses dois suspeitos, eles foram detidos, continuam detidos? Alguém pagou fiança? Alguém saiu? Alguém continua detido? Então, quais são os próximos passos agora? Tem alguém que deve passar por audiência de custódia? Sim, como o fato foi enquadrado a princípio por homicídio culposo, dada essa excepcionalidade da permanência dessas 20 crianças no local, que isso não era, em tese, uma rotina, que fosse um risco contínuo que eles estivessem assumindo, mas com uma situação esporádica, entendemos que a situação se caracterizava mais como uma imprudência por parte deles de receber aquelas crianças, mesmo diante de uma situação excepcional, a bem da verdade tentando ajudar os pais, fique bem claro isso, tentando ajudar os pais que precisam ir para o trabalho, e aí acabaram assumindo um risco de uma forma imprudente de receber mais crianças do que de repente eles dariam conta, ou de permanecer com mais crianças do que eles dariam conta. Então, diante disso, foi feito o procedimento por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, nem se assume o risco da morte, tá? Do resultado morte, mas apenas se age por negligência, imprudência ou imperícia. No caso deles, entendo mais que se assemelha a uma imprudência. Eu expliquei para eles que eles deveriam ter se recusado a receber mais crianças do que eles dariam conta para receber, para cuidar ali naquele local. Diante disso, a gente fez o procedimento por homicídio culposo, que permite o arbitramento de fiança policial, e a gente é obrigado, por lei, a arbitrar sob pena de abuso de autoridade. Então, nós arbitramos essa fiança foi paga por um deles, que foi pela feminina, e foi posto em liberdade, o masculino foi encaminhado para a cadeia pública e vai ser encaminhado para a audiência de custódia, ficará à disposição do Poder Judiciário. Delegado, esse bebê que, no caso, morreu, ele fazia parte desses 5, já eram cuidados ou faz parte desses bebês a mais que vieram por conta das creches fechadas? Não, esse bebê já estava com eles ali há cerca de uma semana. Já havia cerca de uma semana que esse bebê estava com eles ali. Teria sido encaminhado, inclusive, por indicação de outras pessoas que recomendaram aquela residência ali, por ser uma residência que era conhecida dos outros pais como que cuidava bem das crianças, que recebia bem as crianças, e foi indicado ali para aquela família que levasse essa criança para lá, porque eles tinham tido alguns problemas com outros cuidadores. E aí eles acabaram optando já que tinham essa indicação, né, essas boas referências, acabaram levando ali para o local. Então havia uma informação também de que essa criança teria sido internada por algum problema respiratório cerca de 15 dias antes. Então a gente também vai estar averiguando isso junto ao poder público, saber se essa criança esteve internada ou passou por algum tratamento respiratório ali em alguma unidade de saúde aqui da capital paranaense. Só para confirmar, finalizando, a idade dos suspeitos? O masculino tem 37 anos e a feminina 43 anos. Então, essas são as informações.